Vamos lá. Então, nessa aula de lab que a gente está fazendo aqui, só. Bem, vai ser uma aula bem curtinha. Vou passar para vocês um negócio que pode ser que ajude vocês no que vocês estão fazendo agora, pode ser que não precise e tal, mas é importante. É importante, na verdade, também, que é uma coisa que não. Bem, poderia ter passado antes, mas eu acho assim, é perigoso quando quando você vicia muito em usar esse tipo de coisa, tá? Mas, de qualquer forma, é interessante que vocês aprendam a usar. Tá, vocês estão vendo minha tela? Está Vamos conseguindo ver. ver? Eu vou tentar fazer a tela cheia, em vez de usar o que a gente fazia antes lá, e talvez a qualidade da imagem não fique tão boa. Pera lá. O que eu vou fazer aqui? É, tá, primeira coisa, a gente tem esse programa, que foi o que a gente fez numa dessas aulas aí, tá? Ok? Me avisem também se vocês tiverem com problema de visualização, de conexão, igual foi Aqui tá Full HD. Tá muito melhor. Beleza. Aqui, bem, eu acho que eu consegui resolver o problema da internet, talvez, mas tudo bem. Se tiver algum problema, vocês avisam aí, tá, Heitor? É, Pode já. esse aqui é o programa que a gente fez, né? Que era o programa que lia as linhas e imprimia as linhas de trás para frente, certo? Então, lembra que a gente tinha lá o... Opa, deixa eu ver aqui o que vocês estão vendo. A gente tinha lá o faroeste caboclo, né? Ó, aqui. E só uma parte dele, não está inteiro aqui não. E aí a gente tinha esse meu TAC. Uh, ele coloca de trás para frente, tá bom? O que eu vou falar para vocês agora? São duas ferramentas e elas são muito úteis quando você está programando e quando você, sei lá, está tentando entender o que está acontecendo num programa que não está funcionando, principalmente. Quando o programa não está funcionando, tá? E essas são duas ferramentas de depuração. A gente fala de depuração. O termo é depuração. Em inglês é debugging, do termo bug. Tem na história da computação lá o. Eu não sei se vocês. Não sei se vocês têm aula de engenharia da computação, se tem alguma coisa sobre a história da computação em si, mas é bem interessante. Que lá atrás, os computadores eles eram realmente enormes, o tamanho de uma sala e tudo mais. E aí tinha um computador lá que não estava funcionando e os caras foram tentar descobrir o que estava, qual era o problema que tinha no computador e eles descobriram que era uma mariposa, um bug que tinha entrado na fiação e dado um curto lá na fiação. Então o programa do cara não funcionava porque o programa do cara tinha uma mariposa. Na internet você consegue achar, inclusive, a foto dessa mariposa. Uma mariposa dentro do computador, lá dentro. E aí, esse daí era um bug e aí o pessoal começou a chamar de bug. Problemas do computador são bugs. E aí você tirar os problemas num programa é fazer um debugging, certo? Então, basicamente, quando você está procurando erros no computador, você está procurando bug ou procurando inseto. E quando você está tirando erros do computador, você está fazendo um debugging, ou fazendo dedetização do computador, seria isso. Mas a gente não fala assim. Aí em português a gente chama de depurar, tá? Vamos lá, para depurar, a gente vai ver duas ferramentas. Hoje a gente vai ver o Valgrind, certo? E a gente vai ver o GDB. Valgrind e GDB. Ô, professor, Diga, só garoto. que a tela tá um pouquinho. Ela tá tipo cortando um pouco a parte de baixo. Tipo, não consegue ver os comandos que você tá mandando no terminal. Ah, entendi. Então eu vou fazer o seguinte. Então, essas duas ferramentas, para que servem? Primeira coisa que a gente vai ver é a seguinte: eu vou tirar esse daqui, olha, eu vou tirar essa linha. O que essa linha faz, Heitor? Opa. Ela desaloca a memória. Ela desaloca a memória que eu aloquei lá em cima, certo? O que acontece? Quando a gente está trabalhando com programa, trabalhar certinho com a memória é muito importante, desde o começo. Erros de memória não costumam dar problema nos programas pequenos. Erros de memória se manifestam quando o programa ele cresce. Por exemplo, quando vocês forem fazer o mini SQL, vai acontecer isso. Se você não fizer certinho o uso da memória desde o começo, tudo bem. Vai funcionar, vai funcionar, vai funcionar, vai funcionar. O seu programa começa a ficar grande, aí você coloca
coloca um negócio lá e começa a dar umas coisas muito loucas. E o problema é que quando dá umas coisas muito loucas depois, é que o erro que você cometeu foi, tipo, há muito tempo atrás. Há muito tempo. Há 4 dias você esqueceu de fazer um negócio. E agora, cara, para você descobrir o que foi que você fez errado lá atrás, é muito difícil. Demora muito para você achar. Esse processo de encontrar erros desse jeito é bem difícil, tá? Então, usar a memória corretamente é importante desde o começo. Aí, bem, primeira coisa, você saber o que tem que fazer. Você tem que saber que tudo que você aloca, você tem que desalocar. Se você passa, você tem que considerar que cada malloc gera um bloco. Então, a quantidade de mallocs, a quantidade de free tem que bater. Não é a quantidade de vezes que eu escrevi malloc, é a quantidade de vezes que eu escrevi free. É a quantidade de blocos que eu peguei que não foram desalocados. Então, você tem que entender isso. O malloc pega um bloco. O realloc, ele não gera um bloco novo, porque se ele pegar um bloco novo, ele vai desalocar o bloco anterior e tal. Então, você tem que entender essa lógica toda, tá? Agora, o Valgrind, ele entra na história do seguinte jeito, ó. Eu vou compilar esse programa e eu vou jogar aqui um outro parâmetro, que é o "-g", certo? O "-g". O "-g", não sei por que chamam de "-g", mas o "-g", no GCC, ele gera o programa de tal forma que ele guarda informações de depuração dentro do programa, tá? Então, compilou, não? Meu TCC, meu TAC. Olha lá, compilei o programa, tá bom? Agora, se a gente ver aqui, ó, como é que a gente roda o programa mesmo? É meu TCC. Aí eu vou passar aqui como entrada o faroeste caboclo. Olha que ele não deu erro. Mas você viu, né, Heitor? Eu fiz um negócio errado lá. Esse programa não está correto. Aqui, ó. Esse programa não está correto. A linha 28 deveria, ela é importante, ela serve para alguma coisa. Certo? Ela serve para alguma coisa. O fato de que eu coloquei ele, que eu comentei, isso é um erro. Eu estou deixando de desalocar o negócio que eu aloquei. Mas o programa não deu errado. Não deu errado por quê? Porque isso aqui era a última coisa que eu faria antes de sair do main. Então, o main acabou de qualquer jeito. Não vai dar erro por conta disso daqui no programa do jeito que ele está aqui. Mas, de novo, quando o problema é de memória, o que acontece é quando o programa crescer, é que eventualmente esse daqui vai começar a dar erro de um jeito imprevisível. Entendeu? Ok. Então, olha só. Você entendeu, Heitor? Sim, sim. Concorda que aquele programa está potencialmente errado? Vai dar problema alguma hora. Algum momento. De novo, assim, sabe o que você deveria... É igual a minha defesa da média harmônica, é a defesa do segmentation fault. A gente odeia segmentation fault, mas ele é seu amigo. A melhor coisa que poderia acontecer quando você erra alguma coisa de ponteiro é que ele dê segmentation fault imediatamente. O problema não é que ele quando dá segmentation fault, o problema é quando está errado e não dá segmentation fault. Porque daí você vai continuar com o erro durante um bom tempo, até que eventualmente ele vai começar a dar. Aí é tarde demais até para você achar o que aconteceu. Então, quando você faz alguma coisa errada com o ponteiro, ele dá segmentation fault imediatamente, agradeça. Agradeça. É a melhor coisa que você pode fazer. Mas no nosso caso, o que a gente vai fazer? Olha, eu rodei aqui, certo? Eu vou rodar agora passando o Valgrind no começo. O Valgrind é o nome de um programa. Ele é um programa que recebe como parâmetros outros programas e aí ele controla o malloc e aí ele vai tomando nota do que você faz, do que o programa faz. Olha que interessante, é um programa que simula outro programa, ele executa outro programa, mas o que ele faz de diferente? Ele fica anotando, olha, ele deu um malloc aqui, ele deu um malloc aqui, ele deu um malloc aqui, ele acabou de dar um free, beleza? Quantos blocos faltam para ele dar... Quais blocos faltam, não é quantos, é quais blocos faltam para ele dar free? Tá faltando algum? Tem algum lugar que ele esqueceu? Sabe? Coisas assim. E aí o Valgrind vai no final te dar um relatório. Ele roda mais lento, certo? Ele roda mais lento. E aqui, olha só que legal. Ele tá falando assim, ó. Ele deu, aqui tá a saída normal. E aqui tá o relatório que o Valgrind vai te dar, ó. O sumário da RIP em uso na hora da saída. Tem um bloco de 640 bytes que está em uso na hora que terminou. Aí ele está dizendo, olha, foram 54 allocs e 53 frees. Certo?
Aí você fala, pô, tá, é por aí, tem alguma coisa errada. Aí, olha, aí ele tem mais um sumário. Isso aqui são mais difíceis de você interpretar todos os itens, mas o mais importante é isso aqui, olha, definitivamente perdido, certo? É um bloco que você... Como é que você pega uma coisa definitivamente perdida? Você aloca um cara e você não consegue mais desalocar porque, sei lá, o programa acabou, ou você... O único cara que sabia o endereço do bloco deixou de saber o endereço do bloco. E aí ele vai passar esses erros todos aqui, ó, certo? E aí tem alguma coisa errada. Ele fala, inclusive, olha, se você colocar um leak check full aqui no VownGride, ele vai te dar mais coisas, ó. Menos leak check igual a full. Ok, aqui, ó. Ele tá até dizendo, aonde que foi que deu quem foi que alocou um bloco e que não foi desalocado? Foi num realoc na linha 19 desse arquivo aqui no main. Olha que legal, certo? Ele está dizendo qual foi a linha do main do programa que fez alguma coisa, que alocou um bloco que ficou perdido. Não foi nem o malloc ali em cima, porque o malloc, pelo jeito... Bem, o que aconteceu? Aquele malloc ali em cima foi realocado. Aí o realloc desalocou o bloco de cima, realocou, blá, 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 blá. Então foi aqui que está o problema. Então, basicamente, ele não vai te dizer... Repara o seguinte, ele não tem como dizer para você aonde que está o free que está faltando, mas ele diz para você aonde que está o alloc que você eventualmente esqueceu de dar malloc, tá? Vamos ver aqui, ó. Então, se eu pegar aqui o programa e vier aqui na linha 19, tá aqui, ó. Esse carinha aqui que deu errado. Certo? Esse cara aqui que deu errado. Quer ver? Deixa eu cometer mais um erro, ó. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou dar dois mallocs seguidos e colocar os dois mallocs na mesma variável. O que você acha que acontece nesse caso aqui, Heitor? A linha 14 olha com a linha 15. O que a linha 14 está fazendo? A linha 14 dá uma lock, e aí eu acho que a linha. Não sei, eu acho que o outro malloc que tava em cima ainda vai continuar lá, só que na linha NL vai passar pro outro malloc. Exatamente. O outro vai ficar perdido. O Assim. outro vai ficar perdido, exatamente. Você fez um malloc, alocou um bloco, ele te deu o endereço desse bloco, mas você foi lá em cima, alocou de novo, certo? Colocou na mesma variável, então essa variável guarda o endereço do novo bloco que o malloc conseguiu, e o de cima você perdeu, ok? O de cima você perdeu. Isso daqui, aí, olha, se eu pegar esse programa e rodar, e compilar de novo, compilei, eu vou rodar aqui no VownGride. Eu vou primeiro assim, ó. Tá lá, ó, tá falando. Você deixou para trás 49 blocos. Tem 49 blocos perdidos. Foram dados 102 allocs e só 53 frees. Certo? E aí ele te diz o que está acontecendo ali. Se eu pegar com o leak, ele vai dizer até onde é que tem os problemas aqui, ó. Olha. Onde é que está o problema? Aqui, ó. Malloc da linha 14. Aqui teve 48 blocos que foram alocados nessa linha aqui que foram perdidos. Certo? Cara, isso daqui ajuda pra caramba. Certo? Não resolve o problema, afinal, mas ele ajuda muito no problema de alocação de memória, tá? O VownGride é seu amigo, tá? Ele ajuda bastante a achar memory leak. Outra coisa que ele pode fazer também, quer ver? Que é uma fonte de problemas. Então eu vou desfazer esse erro aqui, então agora não vai acontecer mais. Eu vou fazer aqui, ó. Eu vou dar um free desse cara. Aí sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar free de novo. Dei 2 frees, é outra fonte possível de problema. Dei um free, eu já liberei o bloco, mas aí eu quero liberar o bloco de novo. Ó, cadê? Putz, isso daqui já é mais difícil de entender, né? Mas, aqui, ó. Ele tá falando, essa aqui é mais difícil de entender, depois de um tempo você acaba pegando o que está acontecendo. Ele tá falando, olha, teve um free inválido aqui, ó. Teve um free inválido. Esse free inválido aconteceu na linha 29 do main, certo? Essa linha 29, ele está pegando um cara,
é um cara que está com 0 bytes dentro de um bloco de 640 bytes que foi liberado na linha 28. Como eu falei, e que esse cara tinha sido alocado na linha 19. De novo, aqui não é tão direto assim, mas, cara, ele passou toda a ficha do que aconteceu. Foi o que está errado foi o free da linha 29, que já tinha sido desalocado na linha 28, que tinha sido alocado na linha 19. Certo? Então, ó. Linha 19 foi onde eu aloquei. Linha 28 é onde eu desaloquei. Linha 29 é onde eu tentei desalocar de novo. Tá bom? Isso daqui é muito útil, tá? Muito útil. Quando você for trabalhar com ponteiros, vocês vão trabalhar com ponteiros, o que eu sugiro fazer? Sempre que possível, de quando em quando, roda o teu programa dentro do Valgrind. Valgrind e o nome do programa e ver o que acontece. Certo? E ver como é que o seu programa se comporta com o Valgrind. Valgrind. Se ele tiver algum problema ali, ele vai detectar algum problema e vai te avisar. Olha, tem bloco que não está alocado. Não tá desalocado. Você está alocando 2 vezes. Tem bloco que ficou perdido. Sabe? E aí você vai crescendo o seu programa, e conforme você vai crescendo o seu programa, vai passando no Valgrind. Cresce mais um pouquinho, passa ele de novo no Valgrind. E aí, qual que é a vantagem disso? A vantagem disso... Bem, Heitor, me diga, qual que seria a vantagem disso? Dele te avisar as coisas? Ele te avisa logo, cedo. Não adianta muito você pegar um programa que está apresentando o problema lá no final e tentar usar o Valgrind. Ele vai te ajudar a identificar o problema. Mas pode acontecer de que essa mensagem de erro, ele faz o melhor que ele pode, mas ela pode não ser muito informativa mais. Certo? Você já mudou demais o programa para ela ser informativa. Então, se você usa o Valgrind somente no final, ele pode não ser tão informativo, tão útil mais. Se você você vai desde o começo fazendo isso, assim que você faz alguma coisa, ele já te avisa, olha, tem alguma coisa errada aqui. E aí você vai lá, beleza, arrumar, tudo bem. Isso daí, a gente acaba depois esquecendo de fazer isso, porque como ele prevê, ele vai prevenir que você cometa erros, você depois acha que você não comete mais erros. Não, você comete erros, só não está fazendo errado porque o Valgrind está cuidando de você, tá? Tudo bem? Ô, professor, Diga. e é um programa separado do GCC, então? Separado do GCC. Ele não tem nada a ver com o GCC, tá? E ele é só para Linux? Eu acho que sim, cara. Eu não tenho certeza. Aham. Sinceramente, eu não tenho certeza. Olha, eu não sei muito como é que funciona, realmente, como é que está a programação no Windows, para falar a verdade. Faz muito tempo que eu não uso o Windows, para saber como é que funciona lá. Mas, sinceramente, eu chutaria que ele tem no Windows também, tá? Ele não é uma ferramenta gratuita, é uma ferramenta livre. Sabe onde é que você consegue usar o Valgrind? Dentro do Replit. O Replit tem Valgrind. Nossa, o Replit é completinho. Então, se você for dentro do Replit, se você estiver no Windows, por exemplo, e você descobrir que não consegue instalar o Valgrind dentro do Windows e tudo mais, vai no Replit e usa lá dentro. Lá dentro tem. Tá bom? Parei essa parte.